Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim. Estamos no dia 18 de dezembro de 2016 e eu tenho vários assuntos para. Hoje nós vamos fazer um, um apanhado de várias informações, de vários dados, de muita informação que nós temos aqui para vocês. E algumas coisas boas, outras nem tanto, né? Mas que são todas importantes para a construção do cenário, né? que vai se avizinha para 2017. Bom, começando por amenidades, né? Eu tenho que informar para vocês que eu recebi uma medalha, né? De civismo e patriotismo, né? Do centenário da Liga da Defesa Nacional, por desenvolver o meu trabalho como liderança. Ó, a medalha da Liga da Defesa Nacional. E sei se mereço ou não mereço, pelo menos eu estou tentando fazer a minha parte, né? Eu fui reconhecido por isso, agradeço a homenagem e vamos continuar a luta, né? Porque o importante é dar bom exemplo, sempre fazer a sua parte, cada um fazer a sua parte. Não estou aqui pelas medalhas e pelas honrarias, mas agradeço sempre quando me reconhecem pelo trabalho, porque isso estimula a meritocracia e faz com que outras pessoas tenham a mesma intenção de amanhã depois, não pelas medalhas, mas pelo reconhecimento, pelo mérito delas, pelo esforço delas de fazerem a parte delas, elas possam ter também as devidas honrarias, né? É importante que as pessoas tenham seu valor reconhecido e que tenham espaço, oportunidade nesse aspecto. Então, quando a gente vê coisas ruins, a gente condena. Quando a gente vê coisas boas, a gente tem que parabenizar. Os bons exemplos devem ser valorizados, devem ser reconhecidos. Quando um bom político ele faz a coisa certa, tem que valorizar sim. Achar que só tem mau político na face da terra, não tem. E no nosso país, não tem. Tem gente boa também. Eu conheço muita gente boa, gente que se esforça, gente que merece a nossa credibilidade. Essas pessoas, elas devem ser reconhecidas e valorizadas, tá? Para muita gente, todo mundo está dentro de um caldeirão e ninguém presta, ninguém vale, ninguém serve nada, né? Eu mesmo não sirvo para muita gente, não sou reconhecido para muita gente. Para algumas pessoas eu sou. Que bom, que bom. Né? Então, sinal que pelo menos para essas pessoas, e são pessoas que vale a pena a gente... porque são pares, eles fazem também a parte deles. Então, quando tu vê que pessoas que fazem a parte delas reconhecem uma outra pessoa que faz a sua parte, aí tu sinal que alguma coisa a gente está fazendo de certo, porque dependendo de quem te critica, né, não vale nem a pena tu prestar atenção. Agora, se é uma pessoa que realmente vale a pena e está te elogiando, mas é sinal que alguma coisa está fazendo de certo. E por falar em pessoas que não estão fazendo alguma coisa de certo, eu estou aqui com o jornal Metrô, jornal Metrô de... Deixa eu ver qual é a data aqui. Do dia 16, na sexta-feira. Tá? Página 6. Lula é denunciado por propina. Lula é denunciado por propina. Então a Lava Jato, né? A Lava Jato, o MPF diz que Odebrecht bancou terreno e apartamento para petista. Marisa Letícia e ex-ministro Palocci estão entre os 9 acusados. Essa semana, o advogado do Lula tentou desqualificar Sérgio Moro numa tramóia, numa tática, numa estratégia de gritar e tentar tirar ele do sério. É uma prática de
tentar ideologizar ele, tentar desqualificar ele como um profissional célere, com igual respeito, com igual postura, né? E aí o que acontece, ele como advogado tentou agir de uma forma estratégica para retirar Sérgio Moro da investigação e assim desqualificando o Sérgio Moro, beneficiar o cliente dele. Foi uma estratégia vil, né? E não vai surtir efeito. E o Lula aparece agora na Operação Lava Jato como, mais uma vez, ele aparece como uma das pessoas indiciadas ao processo, né? E ele foi acusado pela Odebrecht, né? Disse, não, o terreno é dele, o apartamento é dele, né? E nós bancamos isso para ele. Então agora já existe uma acusação. Eu quero saber se o senhor Luiz Inácio Lula da Silva tem palavra para pegar as sandálias da humildade e começar a fazer a marchinha para Curitiba. A gente faz uma vaquinha se o senhor não tiver sandálias da humildade necessária para poder fazer a caminhada. Porque o senhor disse que iria a pé caso tivesse provas contra o senhor. Ei-las aqui. Sandálias da humildade para o senhor Luiz Inácio e para a dona Marisa, porque a Odebrecht agora disse que fez isso com o senhor. E eles têm as provas. E aí, senhor Luiz Inácio, o senhor vai continuar fazendo jus esperneando? Seus advogados vão continuar agindo dessa maneira? É isso? Nenhuma prova que apresentem contra o senhor vale, mas estão aqui. Os acusadores estão aí. O senhor tentou agir com malícia com o seu advogado para tentar desqualificar o juiz? O senhor disse que não faria. Se apresentarem provas, se provarem, eu vou até Curitiba me entregar. Pois está aí, ó, está provado. E agora? Ah, não vale? Não presta? Não adianta? Essas provas não resolvem. Quais provas contra o senhor aceitaria? As que o senhor apresentasse contra o senhor mesmo? É a única explicação para poder fazer alguma... para o senhor não ter ido ainda fazer a sua caminhada até Curitiba. Porque só se o senhor apresentar provas contra o senhor é que valem, é isso? É essa a lógica do senhor? Dos seus advogados? É essa a única lógica que o senhor tem? Bom, segundo assunto. Pacote, ou melhor, já é o terceiro, né? O primeiro foi a homenagem. Pacote anticorrupção fica suspenso até o ano que vem. Na mesma página. E aí muita gente vai pegar e vai dizer assim, bah, mas como é que pode um negócio desse, Antônio? O que aconteceu, afinal de contas? Como é que pode? Agora a gente não tem mais nem sequer o direito de ter a questão das 10 medidas contra a corrupção. Gente, isso veio para o nosso favor, isso veio para o nosso bem. É uma boa notícia. Eu comecei com uma boa notícia pessoal, individual, né? Para mostrar que existe vantagem, existe mérito da gente fazer o que a gente faz, fazer correto, agir correto vale a pena, né? Ainda existem situações que merecem isso. A gente precisa valorizar, a gente precisa entender que ética, moral, cidadania, consciência cidadã, esse tipo de coisa tem que voltar à sala de aula. O SPB, Educação Moral e Cívica, Filosofia, Sociologia, a gente tem que discutir política sim na escola. A escola é o local de discutir política, não de doutrinar, mas se discutir sim, né? Não discutir uma ideologia, mas todas, através de, não de doutrinação, mas de orientação cidadã. Tá? Então, escola com partidos, todos os partidos, todos. Não um partido, todos os partidos. Um partido só é doutrinação.
todos os partidos é orientação, é diferente. Pacote anticorrupção fica suspenso até ano que vem. Já o senhor Fux, né, pega e diz que, ou melhor, o Gilmar Mendes classificou essa atitude como um surto decisório ao jornal Folha de São Paulo. Ele chegou a dizer que a medida era um AI-5 judiciário. Foi uma decisão do juiz Luiz Fux, né? Luiz Fux, para refazer a votação na Câmara dos Deputados. E pediu vistas disso ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Isso só vai ficar para o ano que vem, agora, depois do recesso do STF. Mas deixa eu explicar uma situação para vocês. Ele está certo. Ele está certíssimo. As 10 medidas contra a corrupção não poderiam ser levadas por deputado federal algum a serem apresentadas. Elas foram propostas. É uma proposta direta, um projeto de lei popular, uma iniciativa popular. Isso é constitucional, gente. Uma lei de iniciativa popular, ela não pode ser apresentada, não pode ser retirada da iniciativa popular e encaminhada por algum deputado. Não pode. Isso é inconstitucional. Tem 2 milhões de assinatura. 2 milhões de assinatura. Aí diz assim, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, eu vou fazer a verificação das assinaturas. Tá certo? Aí, não, mas o Rodrigo Maia não está confiando no povo brasileiro e no Ministério Público Federal, que foi quem encaminhou essas assinaturas. Elas foram colhidas pelo Ministério Público Federal. Tá? Então, se elas foram recolhidas pelo Ministério Público Federal, o Ministério já deve ter feito uma pré-triagem. Se existe alguma falha, deve ser muito pequena, muito pouca. Eu acho que não deve haver falhas. Porque o Ministério Público Federal não ia se prestar a entregar lista com problema, sabendo que ia passar na Constituição e Justiça. Sabendo que iria ser verificado. E não foi. Não foi verificado. Aí que está a questão. Deveria ter sido verificada, mas não foi. Pegou um deputado e encaminhou para votação emergencial para derrubar as 10 medidas. Elas devem ser votadas na íntegra, no todo. Porque a proposta foi uma proposta inteira apresentada lá, uma proposta que não pode ser descaracterizada. Ou é aprovada ou é rejeitada. E o voto tem que ser voto aberto, para que todo mundo verifique e veja quem é que votou contra e quem é que votou a favor. Ou é a favor ou é contra as 10 medidas contra a corrupção. Elas são propostas de iniciativa popular. Elas têm peso porque é a população direta que assinou declarando que aceita essas medidas. É uma lei criada pelo povo. Na verdade, criada pelo Ministério Público Federal e endossada pelo povo. Então, elas precisam sim ter passar pela Comissão de Constituição e Justiça, verificação de assinaturas, precisa ter a verificação de assinaturas e fica só para o ano que vem, porque ainda tem o recesso.
e vai passar pelo pleno também do STF, do Supremo Tribunal Federal, para referendar a medida do juiz Fux. Em tese, não pode ser mais votado isso no Senado, não pode mais ser votado na Câmara Federal, enquanto não for verificado a procedência dessa postura do Luiz Fux no pleno do STF. E quando for votado, tem que ser votado, para 2017, ela vai ser votada na integralidade, ou seja, a tendência é que para 2017 nós tenhamos as 10 medidas contra a corrupção 100% aprovadas. Em fevereiro, agora, complementar esse assunto, mas já é um outro assunto, quarto assunto. Renan Calheiros está saindo e o Rodrigo Maia também, os dois estão saindo. Só que Renan Calheiros quer ser presidente da comissão de Constituição e Justiça, se eu não me engano, que é a comissão que vai analisar todas as leis, se elas estão dentro da legalidade ou não, se os projetos, as propostas de lei, elas são legitimadas com pareceres da comissão. E essa é a comissão mais importante, tanto na Câmara como no Senado, é a comissão porque ela faz análise das propostas, dos projetos de lei antes de serem votados. E ali se pode mudar, se pode alterar, se pode cortar, prejudicar ou beneficiar de alguma maneira as propostas de lei, os projetos de lei. Ora, depois do cargo de presidente da Câmara ou de presidente do Senado, o presidente dessa comissão é o segundo cargo mais importante das casas, dos legislativos. E o Renan quer sair da presidência do Senado e se tornar presidente dessa comissão. A importância imediata, a partir do momento que Renan sair da presidência do Senado, da solicitação para que ele perca, que entre algum senador entre com um processo para cassação por perda de decoro parlamentar, quebra de decoro parlamentar, tá? No Senado, contra Renan Calheiros, impedindo-o de ser presidente desta comissão, é fundamental. O povo tem que começar desde já uma campanha para que Renan Calheiros não tenha nenhum cargo de importância ou relevância, ou que um sucessor dele no Senado seja da mesma linha, do mesmo grupo dele, que esteja sob o comando dele, sob a tutela dele. Tem que ser um outro grupo, não pode ser o mesmo grupo de Renan Calheiros, porque Renan Calheiros representa o grupo do PT, é uma ala do PT dentro do PMDB. O grupo de Renan Calheiros não pode assumir a presidência do Senado novamente, tem que ser outro grupo. Isso vai acontecer em fevereiro, e já estão se articulando a esse respeito. Então é importante que o Senado tenha uma resposta a Renan Calheiros e que não permita que a corrupção continue no Senado Federal ao mando de Renan Calheiros e das alas do PT dentro do Senado Federal. Tá? Então esse é outro assunto. E agora, por último, infelizmente, um dos piores temas. Tá? Eu tenho que aproximar a câmera aqui do meu computador e informar para vocês o que está acontecendo de fato. Um minuto, por favor. Então, proposta de emenda à Constituição, ainda não tem o número,
dos senhores deputados Rogério Rosso, Miro Teixeira e outros. Inclui um artigo do ato de disposições transitórias da Constituição Federal para prever a convocação de Assembleia Nacional Constituinte. As mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. Gente, isso é uma PEC, tá? Proposta de emenda à Constituição. Tá? Como eu disse, deputados Rogério Rosso, Miro Teixeira e outros. Tá? Mas esses são os que encabeçam. O ato de disposição constitucionais transitórias passa a vigorar o seguinte artigo. Artigo 101. Os membros da Câmara de Deputados do Senado Federal, ou seja, das duas casas do Congresso Nacional, reunir-se-ão unicameralmente, ou seja, em uma só Câmara, tá? Em Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana, no dia 1º de fevereiro de 2017. Isso quer dizer que eles vão gerar uma jurisprudência que qualquer grupo, legislatura de deputados e senadores poderá, a partir dali, se organizar e criar uma nova Constituição a cada nova legislatura. Ou seja, não vai ter uma legislatura específica para fazer uma mudança constitucional. Todo o deputado e senador eleito vai, a partir de uma prática como essa, ser eleito e fazer a mudança de toda a Constituição de uma só vez. Porque o que eles estão pedindo aqui é a mudança de toda a Constituição dentro de uma legislatura que eles não foram eleitos para tal função. O que se pode fazer? Uma reforma constitucional, emendas à Constituição. Isso é o que é permitido na Constituição Federal. Eles estão querendo fazer a mudança de toda a Constituição de uma só vez, através de uma PEC. Ou seja, o nome disso, gente, em português bem claro, é golpe de Estado. Tá? É golpe de Estado do Legislativo. Golpe de Estado do Legislativo. E se o presidente promulgar algo assim, ele endossa o golpe. E tem como resolver isso? Tem. É inconstitucional. Sendo inconstitucional, entidades como a AJUF, né, a Associação dos Juízes Federais, a Associação dos Magistrados do Brasil, a AMB, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, a OAB, e outras entidades afins, o Ministério Público, a Controladoria Geral da União, todas as entidades que estejam afins ou interessadas, e a própria população deve cobrar, isso é inconstitucional. E aí, no momento que for declarado isso como uma prática, no momento que isso for colocado em votação, e no momento que essa votação vingar de alguma maneira, é declarada aí uma situação de golpe de Estado. Esses senhores que iniciaram esse processo já poderiam ser entrado com um pedido contra eles de falta de decoro parlamentar, porque eles estão agindo numa tentativa de golpe de Estado. Isso é golpe de Estado do Legislativo contra. Eles não podem ter lastro a respeito disso. Isso é inconstitucional. A Comissão de Constituição e Justiça, que é aquela que eu falei questão do Renan Calheiros, deve dar como improcedente esse pedido. Ele não deve ser acatado, ele não deve ser aceito, porque é inconstitucional, fere a Constituição. E o povo tem que declarar isso nas redes sociais. É inconstitucional. O presidente do Supremo Tribunal Federal instalará a Assembleia Nacional Constituinte, é o parágrafo 1º, e dirigirá a sessão das eleições do seu presidente. Parágrafo 2º, a Assembleia Nacional Constituinte deliberará preferencialmente sobre matéria atinente à reforma política eleitoral, sendo vedada a apreciação de propostas tendem a abolir. Ou seja, a Assembleia Constituinte deliberará preferencialmente sobre matérias atinentes à reforma política eleitoral, sendo vedada a apreciação de propostas tendente a abolir o Estado Democrático de Direito, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico,
a forma federativa de Estados, direitos e garantias individuais e o pluralismo político. Tu não pode deliberar, mas tu pode modificar. Então, muita coisa vai ser alterada, vai ser modificada, vai ser prejudicada, né? Então, tu não pode abolir essas coisas, mas tu pode alterar, tu pode modificar. E isso está errado. Se lembra que eu disse que eu tenho uma proposta de Estado, que eu criei um grupo, inclusive, até eu vou deixar no link aqui para ser discutido por vocês, né, e para vocês verificarem. Eu tenho propostas de reforma política, inclusive de uma nova Constituição dos Estados Confederados do Brasil, dos Estados Unidos do Brasil. Eu estou apresentando isso lá no Facebook e já fiz vídeos a respeito disso, já mostrei a respeito disso. Então, o ideal seria que houvesse uma constituinte exclusiva, onde os deputados, os candidatos a deputado e senador fossem eleitos exclusivamente para criar essa proposta e que depois largassem do mandato e não disputassem mais para presidente, para governador, para deputado federal, para nada. Que essas pessoas fossem lá exclusivamente para fazer as reformas que fossem intelectuais, técnicas, mas não é isso que está acontecendo. Inclusive, eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Tem gente dizendo nas redes sociais que a reforma é só eleitoral, gente. Mas aqui, ó, o parágrafo 2º que está dizendo reforma política e eleitoral. Não é só reforma eleitoral, tá? Então, aqueles que estão argumentando, não, é só uma reforma eleitoral que a gente quer fazer. Tá, e o parágrafo 2º, como é que fica? Onde é que está a leitura do negócio? Não, é também política. Eles querem modificar tudo. Eles querem legislar a cada nova legislatura. Eles querem fazer, ó, essa aqui a revisão constitucional que trata esse artigo deverá ter prazo certo e determinado, que observará o encerramento da 55ª legislatura. Gente, pelo amor de Deus, eles querem ter o direito de, nessa legislatura, eles modificarem toda a Constituição sem terem sido eleitos para isso, exclusivamente para isso? Mas de onde é que vem essa criatividade toda? Não fui eu que dei para eles essa autorização. Vocês deram? Eu não dei. Parágrafo 4º. As emendas à Constituição decorrentes do disposto desse artigo serão promulgadas depois da aprovação do seu texto, em 2 turnos de discussão e votação, pelo voto de 3/5 dos membros da Assembleia Nacional Constituinte. Artigo 2º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Que legal. O ano de 2016 foi simbólico. Justificativa. Olha só. A gente tem que rir um pouco, né, também. Vamos rir um pouquinho. O ano de 2016 foi simbólico para a sociedade brasileira, para nossas instituições democráticas. O impedimento de um presidente da República e a cassação de um presidente da Câmara dos Deputados, chefe de um dos poderes constituídos no terceiro na linha de sucessão presidencial, evidenciam a crise que vive nossa democracia, escancaram a necessidade preeminente de mudança. E aí eles vão mudar tudo para se proteger mais, né? Diante de tal cenário, cabe ao Congresso Nacional chamar para si a responsabilidade que lhe confere a lei maior e adotar as medidas necessárias ao restabelecimento da normalidade da pacificação institucional pela qual anseia a sociedade. A pacificação institucional, leia-se extinção de todos os crimes, né? Passar uma borracha em cima de tudo, encerrar a ficha limpa, encerrar a Lava Jato, encerrar o mensalão, encerrar tudo, encerrar todas as situações que condenam qualquer criminoso da face da terra, desde que seja brasileiro. Entendemos que somente por meio, e político, né? Entendemos que somente por meio de convocação de nossa Assembleia Nacional Constituinte é que podemos... Eu estou rindo aqui, eu estou me divertindo aqui com isso aqui. É que podemos repensar os alicerces do nosso Estado Democrático de Direito. Em especial, cara, assim, ó, quem gosta de política como eu,
quando lê essas coisas, acaba se divertindo. Não é que... porque a gente só rindo, não pode levar a sério uma coisa dessa. Medidas da democracia, em especial, que concernem ao sistema político vigente. Medidas pontuais ou paliativas somente terão o condão de postergar a verdadeira reforma de que necessitamos para dar corpo às mudanças que almejamos. E, cara pálida, você vai cortar na própria carne? Só para saber, as mudanças necessárias serão feitas ou vocês simplesmente vão fazer aquelas que vocês estão querendo fazer? Aquelas que vão tapar o sol com a peneira e que vão afundar de vez toda e qualquer investigação que seja feita sobre vocês? Sim, porque parece que é isso que vocês querem, né? Desesperadamente. Senão não teria problema nenhum de esperar uma constituinte exclusiva. A constituinte exclusiva é que faz a diferença. Fazendo referência às palavras proferidas pelo então presidente da República, José Sarney, ótima citação, né? Sei. Quando da convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que deu origem à Constituição da República, promulgada em 5 de outubro de 1988, o que faz a autenticidade das constituições não é a forma de convocar-se o colégio constituinte, é a submissão do texto fundamental à vontade e à fé dos cidadãos. Típico do Sarney, né, gente? Não importa. A forma a gente dá um jeitinho. Sou eu, José Sarney, Zé Sarney. Eu sou amigo da garotada. Sei. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente proposta de emenda à Constituição. Sala das sessões em 0 de outubro, ainda outubro de 2016, foi lançado em outubro, não é uma coisa de agora, está surgindo agora porque foi retomada essa questão, tá? Isso aí caiu assim meio que no vazio, digamos, e agora está sendo reapresentado. Então aqui tem uma apresentação, ó, CD 1623310466313. Tá? Então tem uma apresentação. Isso aqui é um PDF que me foi mandado, né, da Câmara dos Deputados. Ainda não sei se já tem número ou não essa situação, mas tem está para ganhar um número. Quer dizer que pode ser que nem entre, né? Nem este ano, mas parece que estão querendo trazer isso para 2017 agora, fevereiro de 2017. O que não me surpreenderia, sinceramente, né? Não me surpreenderia nem um pouco, né? Vou trazer de volta para cá para a gente continuar conversando um pouquinho. E só para fazer um arremate, um encerramento também. Gente, a situação é bem periclitante. Eles não têm a intenção... Isso aí faz parte de um contexto. Pensa assim, é um fato isolado. Não, não é um fato isolado. Ele faz parte de um contexto. Eles perderam o rumo da história. Não há hoje condição para eles terem digamos, um retorno nas próximas eleições. Eles estão vendo que eles vão perder os mandatos de senador, os mandatos de deputado federal, que eles não vão ter mais crédito, que provavelmente muitos deles vão ser presos. Eles precisam criar uma legislação que dê condições para eles poderem ficar livres de toda essa parafernália que vai ser a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, agora com esses recursos que estão vindo, essas informações que estão vindo da Suíça, e mais a delação premiada da Odebrecht, vai desmontar a estrutura de Estado. E eles sabem disso. Então eles precisam, antes de acontecer isso, eles precisam ter leis que deem um salvaguarda, uma proteção, alguma coisa que os livre da cadeia. E de repente até mesmo anule a questão da Lava Jato. Isso na verdade é um golpe de Estado.
é um golpe de Estado por parte do Legislativo. E se acontecer de fato esse tipo de situação, isso aí é crime. Isso aí dá para realmente fechar as portas do Congresso Nacional, através de uma intervenção militar chamada pelo Judiciário. O Judiciário não vai ter escolha se não fazer isso. Porque se for feito um golpe de Estado, a obrigação do Judiciário é dizer: não, vocês estão cometendo crime. E se vocês estão cometendo crime de forma coletiva, não nos dá a opção senão agir contra o golpe que vocês estão promovendo. Isso não pode passar no Congresso Nacional. Não pode passar. Primeiro que só o ato de entrar com essa solicitação já é um crime. Segundo, que se for entrar em votação, se for entrar em discussão, não pode passar. Se passar é outro crime. Se essa proposta, se essa PEC passar, é um outro crime. Se for sancionado, é um outro crime. E qualquer entidade como a OAB, a JUF, a MB, como eu falei, e outras entidades, outra situação, podem entrar no STF a qualquer tempo e dizer: olha, é inconstitucional. É inconstitucional. E anular toda essa situação, independente de anular ou não, é um crime. E esse crime, quanto mais for cometido por mais gente que for cometido, mais compromete as pessoas que agirem dessa maneira. Então a recomendação que eu faço é: parem por aí. Parem por aí e entrem com a questão de falta de decoro, de responsabilidade, né, por parte desses indivíduos que agiram dessa maneira. Eles incitaram a uma tentativa de golpe de Estado por parte do Legislativo em relação aos demais poderes. Isso foi horrível. Isso caiu muito mal. Caiu muito mal. Isso é feio. Isso é pior do que tu cometer assim é um crime bárbaro, na minha opinião, tá? Isso aí é hediondo, é ofensivo. Vocês estão promovendo uma tentativa de ditadura, tá? É diferente parlamentarismo desse tipo de situação. Parlamentarismo, tu tem... eu quero um parlamento forte, isso aqui. Parlamentarismo não é assim que funciona. Parlamentarismo não funciona dessa maneira. É para isso que vocês querem parlamentarismo. Eu acho correto os partidos serem fortes, eu acho que é correto um sistema parlamentarista, mas não é assim que o sistema parlamentarista funciona. Não é para autoproteção que funciona esse sistema. É exatamente para que o povo tenha maior representatividade. E se vocês vão agir deste modo, alegando que é sobre o parlamentarismo, não vai funcionar. Isso aí vai acabar criando rejeição contra o parlamentarismo. Aliás, é uma prática da esquerda brasileira, inclusive do PT, de dizer ganhar ou ganhar. Ganhar de um jeito ou ganhar de outro. Ganhar de qualquer maneira. Eu vou dar um exemplo, assim, agora tem gente que se diz de direita defendendo a questão por exemplo, do escola sem partido, né? Escola sem partido. Só que é escola sem doutrinação, não é escola sem partido. Todos os partidos devem ser discutidos em sala de aula. A gente tem que discutir ideologia. Escola é local de ideologia, é local para discutir cidadania, consciência cidadã. E tu não consegue discutir cidadania sem discutir filosofia ou ideologia. Para discutir cidadania, tu tem que saber as formas de representação. E isso tu estuda em sala de aula. Ou na rua, através dos partidos políticos. E aí eles manipulam do jeito que quiserem. Se tu não puder aprender na escola, tu vai aprender com quem? Com marginal, com ladrão, com sem vergonha, né? E com partido político. Que hoje não dá muita diferença uma coisa da outra. Se continuar desse jeito vai piorar ainda mais, tá?
Então tem que se discutir sim em sala de aula com o professor direitinho todas as matérias, todas as discussões, não simplesmente aquilo que interessa a vocês. Aí tu pega e vai para a rua levantando a bandeira e dizendo que não, que eu sou contra a escola sem partido, eu sou contra a escola sem partido. Tu vai dizendo que não. Então se alguém olha para ti e diz assim, a Dilma, o PT, o Lula, eles são contra a escola sem partido. Então eu, como sou contra o Lula, sou contra o PT, sou contra a Dilma, eu vou ser a favor da escola sem partido. Vou ser a favor da escola sem partido, porque afinal de contas, eles são contra, eu sou a favor. É assim que funciona. Só que, no momento que tu olhar a campanha da Dilma Rousseff, o que ela disse? Não, vamos extinguir filosofia, vamos extinguir sociologia. Filosofia e sociologia. Se tu olhar o PT, Raul Ponte foi quem extinguiu, do PT, deputado federal constituinte da Constituição de 88, foi quem extinguiu o SPB, Educação Moral e Cívica e Estudos dos Problemas Brasileiros. A alegação dele tinha sido criado pelos militares, na verdade foram criadas essas disciplinas pelos monarquistas. O cara induziu ao erro. Eles são contra o estudo de cidadania em sala de aula. Eles são contra. Então se não entra um negócio de filosofia e sociologia, eles ganham. E se entra, eles dizem assim, nós defendemos vocês. Eles ganham. Eles ganham de qualquer jeito. Porque eles ganham ou no discurso, porque eles vão fazer contrário daquilo que eles querem realmente. Isso aí tem até um fator psicológico, né? Se tu quer que uma pessoa que sempre te contraria faça uma coisa que tu quer, diz pra ela que tu quer que ela faça uma coisa contrária àquilo que tu tem realmente interesse. É psicológico. É assim que eles estão trabalhando hoje dentro da política do PT e da esquerda. Eles estão fazendo a questão da inversão de valores para que vocês tenham exatamente a atitude, a conduta exatamente do jeito que vocês querem. E aí gente que diz que está do lado de vocês, na verdade está trabalhando contra vocês, porque ele é de direita, ele é da direita, ele está fazendo tudo certinho, e se ele está mandando é porque o negócio está certo. Mas não é, está errado. Tirar o pensamento das pessoas está errado. As pessoas têm que ter o direito de pensar, as pessoas têm que ter o direito de questionar. E elas não estão tendo. Se elas não estão tendo, alguma coisa está errada nesse processo todo. Tem coisa errada, tem caroço nesse angu, gente. Tá? E neste aqui agora faz parte deste contexto. Tem caroço nesse angu. Dizer que é só uma questão não, a gente só quer fazer a parte eleitoral. Mas está escrito ali que não é só a parte eleitoral, cara. Leia a proposta. E se essa proposta entrar de verdade, se essa situação entrar de verdade, isso é crime. É um crime. Isso aí é golpe de Estado. É isso que nos espera para as férias? Sinceramente. Não, olha, não tem argumento para uma situação dessas. Não existe argumento para uma situação dessas. Se é este o cenário que está sendo criado, o cenário que está sendo criado é um cenário de golpe de Estado do Legislativo sobre os outros demais poderes da nação. Eu me recuso a aceitar que o presidente da República vai assinar uma coisa dessas, vai sancionar alguma coisa dessas. Eu acho que não deve nem sequer entrar em pauta, não deve nem sequer entrar em discussão. Deve ser retirado antes mesmo de entrar. Tá? Agora que fique claro quem tentou fazer isso, né? Que se dizia também do nosso lado. Como é que pode uma coisa dessa, gente? Tá? Muito obrigado pela atenção dispensada.